É isso aí, querido povo de Deus. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. Vou falar hoje um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, nós vemos várias coisas bem interessantes. É importante entender que para o povo judeu, né, algo muito profundo, que eram pilares, né, da sua estabilidade, era o templo, que era o local da presença de Deus, onde eles acreditavam dessa presença e dessa morada de Deus, como eles acreditavam de fato, onde eles poderiam prestar o culto sacrificial, fazer suas súplicas, orações, suas adorações ao Senhor. Algo muito forte também é a terra, né? Porque é o estar diante do Senhor que deu a terra prometida, a terra do Deus que venceu os inimigos e os dá a terra prometida. Então, a presença do templo, a presença da terra, em especial, no caso aqui Jerusalém, é um dos pilares aí da fé do povo judeu, né? E é interessante também que a outra marca é um rei obediente a Deus, que teme a Deus. Então, esses três pilares muito marcados aí dentro da história do povo de Deus. O rei, temos também a terra e o templo. No tempo do profeta Ezequiel, ele vai escrever ali durante o exílio do ano 593 a 573 a.C. E o profeta vai também, junto com o povo, ser exilado, né? E o templo ali foi destruído, a terra ali foi devastada, eles perderam o rei, ou seja, aquilo que era segurança para eles, eles perderam tudo. A gente vai ver no livro de Ezequiel essa divisão. Tem outros tipos de divisões, mas uma das divisões pode ser assim. Tem a primeira parte, que é do capítulo 4 ao 24, onde vai se encontrar diversas repreensões, né, através dos quais se justifica o cativeiro como um castigo merecido pelos pecados. Ou seja, a perca contra os inimigos não é porque Deus perdeu, porque às vezes também havia esse entendimento. Quando um povo perde, é o seu Deus que perde, né? Nós sabemos que há um só Deus verdadeiro. Mas era o que muitos acreditavam, que era a guerra entre os deuses, né? O Deus de Israel e os outros deuses. Mas eles vão percebendo ao longo da profecia que, na verdade, não é Deus que perde. É eles que viram as costas para Deus e, por isso, são tomados pelo povo inimigo, né? Que tira a segurança deles. Então, o capítulo 4 e até o 24, né, vai falar bastante sobre isso. Do capítulo 25 até o 32, ele vai tratar muito sobre vários oráculos contra as nações, contra os outros povos, né? Então, são palavras de Deus que vão se referindo através do profeta contra outras nações. E na terceira parte, que é do capítulo 33 ao 39, são passagens onde ele vai focar os oráculos, as profecias de esperança, o da volta para casa, o da reconstrução do templo, tudo isso em volta, já se aproximando disso, né? Do 33 ao 39, vai começando essa expectativa de esperança, de vitória. E na quarta parte, né, do 40 ao 48, fica mais clara a reconstrução como nação, a reconstrução religiosa, a reconstrução de fato do templo. Então tem todas essas promessas, né? Em especial, por exemplo, no capítulo de Ezequiel 40,
Ele vai falar um pouquinho sobre Ezequiel 8, aliás, né? Do 1 ao 8, e também o capítulo 10 vai falar sobre a profanação do templo, né? Que foi destruído. Ezequiel 8, Ezequiel capítulo 10. E em Ezequiel 40 vai falar bastante sobre a questão do anúncio da reconstrução. Então, é uma mensagem muito profunda de esperança. Também Ezequiel 43 está muito forte isso, né? Em Ezequiel, o que existe muito também são as visões proféticas. Está muito marcado por essas visões. E quando a gente olha isso, como eles estavam prisioneiros, né? A gente pode achar que as prisões eram como as nossas, né? Com grades e tudo. Não, as prisões eram da seguinte forma: eles foram levados como um povo longe da sua terra, mas lá eles se estabeleceram, né? E se misturaram com outras pessoas lá. E o profeta Jeremias até envia uma carta, né, aos exilados e os incentiva a construir casas, plantar vinhas, criar suas famílias e buscar um relacionamento bom com os outros povos, né, enquanto eles estão ainda no exílio. Lá em Jeremias 29, do 4 ao 7. E, embora eles estivessem dessa forma, mas estavam proibidos de voltar para a sua terra. Então, estavam cativos, né? Eles não poderiam retornar. Então, por exemplo, o Salmo 137, que é um dos salmos do exílio, né? Vai falar muito desse desejo de voltar para Jerusalém. E, sem dúvida, era um salmo que estava ali no coração deste povo. Era um clamor ao Senhor, né? A saudade de Jerusalém. Então, a gente vê também, muito marcado no livro de Ezequiel, falar sobre o poder de Deus através dessas visões, né? O poder de Deus que resgata o seu povo, que vem falar através do seu servo, Ezequiel. Nós vemos também, dentro do livro de Ezequiel, uma proeminência, né? Uma presença muito forte de destacar a santidade de Deus. As visões e os oráculos que Ezequiel vai falando, eles vão condenando todo tipo de idolatria que o povo vai caindo, porque o povo, infelizmente, por estar cativo, vai se misturando com os outros povos ali e vai se deixando contaminar pela idolatria daqueles outros povos, né? Mas o profeta vai ressaltando a santidade de Deus, a necessidade de não dividir, né, a glória de Deus, não cair nessas abominações, desses falsos atos religiosos. E ao longo do livro também fica muito claro o amor de Deus pelo seu povo. Quando ele vai falar que ele é o pastor, né, que vai tomar e vai ser o rei do seu povo, já que não foi bem cuidado o seu povo. Em Ezequiel 37, vai falar sobre os ossos ressequidos, que é um texto que a gente depois vai meditar com mais profundidade. Também é uma grande mensagem de esperança para o povo que estava no exílio. Então, aqui é um pouquinho uma síntese, né, introdutória do livro de Ezequiel, que é o livro que é proposto para nós estudarmos esse mês, aqui no Brasil, e a gente vai estar aprofundando ele durante aqui esse mês de setembro, o livro de Ezequiel. Então, fique atento, sem dúvida, vamos aprender muito, vamos meditar alguns capítulos mais fortes, mais específicos, e juntos crescemos na intimidade com a palavra de Deus.